abri um restaurante a pensar, eu vou ter sucesso, nada disso. Não é? Eu já tinha um restaurante. E quando eu vim para aqui, foi tentar manter o restaurante como a minha mãe e ir conseguindo como a minha mãe o tinha. O restaurante foi fundado em 1938 pelo meu avô, pelo António Padeiro. Portanto, tem 87 anos, 87. O meu avô era jogador de futebol profissional. Foi convidado para jogar no Sporting. Na altura as pessoas viviam, não era como é hoje, os jogadores não tinham aqueles salários. Todos, sim. E então o meu avô não foi para Lisboa para jogar para o Sporting, ficou em Alcobaça. Para compensar o baixo salário de futebolista, abriu uma padaria, não era bem padaria, era uma cervejaria. Aos domingos cozia pão e vendia copos de vinho, mas uns petiscos e não sei o quê. Quando o meu pai morreu primeiro que os meus avós todos, a minha mãe ficou com isto na mão. E a minha mãe era só dona de casa, porque eu tinha 11 anos, o meu irmão tinha 18, está a ver a tragédia familiar que isto foi, não é? O pai era filho único e a minha mãe viu-se obrigada a tomar conta do restaurante, até porque uma questão de sustento, não é? E depois trouxe tudo aquilo que fazia em casa para aqui. As trouxas de ovos, as cornucópias, trouxe para aqui e começou a introduzir esses pratos. Temos aqui arroz carolino muito cozido. Muito cozido. Espapassado. Espapassado mesmo. Tem que ser. E temos uma calda de açúcar que não é muito forte. A calda. Eu já deixei arrefecer um bocadinho a calda. A minha mãe começou a fazer este arroz, para aproveitar as caldas das trouxas. Fazia as trouxas e sobra a calda. E então ela juntava arroz cozido e ovo. A nossa ligação à cozinha é a seguinte. A minha avó materna era governanta de uma quinta de uma família abastada. Mesmo a nossa ligação aos doces conventuais tem a ver com isso. E a minha mãe tinha um imenso jeito e sempre teve para a cozinha. E por causa da minha avó e da ligação dela com essa casa, eu lembro perfeitamente de ter 5 anos e comer linguado à menina e ninguém sabia o que era linguado à menina. Nós absorvíamos aquilo tudo, não é? A nossa cozinha em casa era sempre composta com entrada ou sopa e um prato de peixe ou de carne e sempre sobremesa. Havia sempre sobremesa. Isso era uma refeição normal do dia-a-dia? Isso era uma refeição normal para nós. Porquê? Porque a minha mãe estava em casa e o pai é que trabalhava. Eu lembro perfeitamente que uma das coisas que era a mesa posta, sempre tudo posto como deve de ser, e o cheiro a laca no cabelo, porque a minha mãe antes do meu pai chegar a casa ia pôr laca no cabelo. Isto é que é uma mulher à maior moda antiga. É uma pessoa muito simples, mas tem gostos muito sofisticados, é incrível. Atravessa a cozinha, fica ali, olha para aquele. Olha o que é que ele está a fazer. Tapem-me aquele tacho. Olha ali o gás a gastar-se. Não sei o quê. Sou boa nisso também. Há lá ali bocadinhos que têm que voltar. O que ali está deve estar pronto. Aqueles bocadinhos têm que... Eu nasci aqui, não é? Eu já nasci dona do restaurante. A tomar as rédeas foi para aí aos meus 35 anos. Só a fazer isto. Eu não escolhi nada, sou uma pessoa prática que percebeu que o meu futuro seria mais fácil aqui. E eu, gostando muito de cozinhar, até tive uma certa resistência em aceitar isso. Sabia como é que era a vida da minha família tendo um restaurante e não me foi fácil aceitar esta vida. Percebe? Que essa seria a sua, sim. Exatamente. Mas também depois tenho o meu lado prático e penso assim, não, tu consegues um estilo de vida que não consegues no outro lado qualquer se agarras nisto e tu sabes cozinhar e é uma pena teres de deixar este teu jeito, este teu talento e não o aproveitares em qualquer coisa que depois se reflita na tua vida, não é? E então foi assim.
Ok, gostas tanto de ir a restaurantes, mas cá tens de ganhar dinheiro para ir aos restaurantes que tu gostas. E a maneira mais fácil é mesmo começares a fazer aquilo que realmente sabes fazer. Pronto. Depois agora o meu sonho é este, e é onde eu gosto de estar, e inclusive faço muitos trabalhos fora do restaurante e tenho muito sucesso com caterings e eventos fora, e faço muito isso, mas onde eu gosto de estar é no restaurante. Depois temos aqui 30 ovos passados, eu pus gemas. Eu pus 1 kg de açúcar, água não sei porque ponho a olho, 250 gramas de arroz e depois 30 gemas de ovos. Porque enquanto o arroz doce tradicional, depois de frio, fica mais espesso, este está sempre cremoso, mesmo depois de frio. Temos que passar as gemas sem bater, porque senão altera a cor da gema. Gosto de estar na cozinha, gosto muito de cozinhar e gosto muito daquilo que faço. As receitas que faz hoje em dia, Ana, são receitas que adotou da sua mãe e que no fundo foi aperfeiçoando, ou Também. tenta manter muito a abordagem da sua mãe sem alterar? Introduzi muita coisa que também já vem comigo. Claro. Pronto, mas por exemplo o cabrito é não altero, não toco em nada. Rissóis de robalo e camarão. Isso é meu. De camarão. Isso é meu. É seu. Esse Ok. é meu. Aliás, por acaso. Este parece mais recente. Isso Onde é que se meu. inspirou para Se este, bem Ana? que eu quero saber mesmo a verdade. Foi o Quero. meu marido que comprou uma quantidade exagerada de robalos e não os consegui despachar. E não os quis congelar. E penso assim, ai, o que é que eu vou fazer à minha vida? Muito bom. Olha, rissóis. Porque a minha mãe fazia uns rissóis de pescada lindamente. É por causa dela que eu me lembrei dos rissóis. Para aí o nosso prato com mais sucesso atualmente. Quando o Paulo Salvador chegou aqui para almoçar e provou os meus rissóis, que os rissóis tinham sido feitos para despachar peixe. Não tem encanto nenhum de ai, foi eu que vi a minha avó, nada disso, não foi nada. Aquilo foi para despachar o peixinho que estava ali e que não se podia estragar. E ele diz assim, isto foi o melhor rissol da minha vida, e fez um programa quase à volta dos rissóis. Pensa assim, epá. E depois, o incrível é que aquilo não foi nada feito com esse sentido. Eu nunca pensei que o meu restaurante fosse tão conhecido. Quando eu abri as encomendas em Lisboa, por exemplo, para aí no primeiro dia, eu já não podia aceitar mais nada. Como é que se sente ao dizer isso? Olha, para já uma responsabilidade que é do tipo, afinal estão a reparar naquilo que eu estou a fazer. Bolas, percebes? E depois, mas é o que compensa mais. Quando uma pessoa gosta muito de fazer aquilo que faz, sabe-lhes muito bem ser reconhecida. Isso não me venham cá com conversas, sabe muito bem. E uma pessoa fica muito grata aos clientes, sabe muito bem. É o melhor retorno, não é? Depois, por exemplo, sou convidada para no Seco a estar lá uma semana inteira a cozinhar, quando sou conhecida pelos meus pares, que eu acho que eu sempre tive um bocadinho de complexo de inferioridade, porque não estudando para cozinheira, não... Quer dizer, e depois agora vejo que me dão alguma importância e eu nunca achar que não pertencia àquilo. Ainda tenho um bocadinho essa sensação. Acho que, não sei, por isso é que respeito tanta gente no mundo da cozinha que estudou para isso e que são cozinheiros de sucesso e não sei o quê. Por isso essa gente dar-me alguma importância, eu acho isso tão extraordinário. Eu sinto-me muito valorizada. Eu é que acho sempre estranho. Sério? Acha que isto está... Ana, estes rissóis ou estas coisas, isto está um espetáculo. Estou sempre surpreendida. Estou sempre incrédula. Como é que as pessoas gostam tanto? Uma vez o Paulo Salvador disse uma coisa que é engraçada. Não, tu não és dona de um restaurante, tu és cozinheira. E eu, sou. E para mim eu sou sempre a dona do António Padeiro. Quantas pessoas têm a trabalhar, Ana, aqui no... Agora julgo que 38 ou 40, julgo. E quem é que gera a malta toda? Temos uma Cláudia, que é que gera o pessoal. E depois as compras e tudo o que é com fornecedores é o meu marido.
Mas a Ana gosta de escolher os fornecedores. Ou acaba, Sim, quer dizer, claro. acaba por ser muito crítica, não é? Em relação ao produto. Que as coisas que compramos em grandes quantidades e que compramos à macro, por exemplo, tudo que é em quantidades e que não nos pode falhar, tipo açúcar, óleos, farinhas, massas, tudo o que é em quantidades não nos pode falhar. Desde quando é que trabalham com a marca? Jesus, sei lá, muitos de anos. Não falham. E se alguma coisa escapa, vem cá de propósito entregar. Não deixamos engrossar muito porque ele, quando arrefecer, fica mais grossinho. Pronto, eu acho que já está pronto. Já está pronto. Agora é deixar arrefecer. Está a ver como já está a ficar mais amarelo. Parecia que não estava muito amarelo. E agora, depois de arrefecer, vai ficar amarelinho. Depois pomos em tacinhas. O nosso Natal é trabalhar para os outros, atenção. Trabalhar para os outros e depois, quando as coisas correm bem, é que o retorno é que é, para nós, é que é ótimo, porque ninguém, na véspera de Natal, ninguém está a pensar na minha cozinha no jantar de família. Não, nós estamos a pensar no jantar das outras famílias. E isso é que é importante que corra bem. Quantas encomendas é que... Muitas. Temos muito trabalho, sei lá, que somos capazes de fazer mais de 100 refeições para fora. O que é que nós jantamos no coisa? É aquilo, quando há tempo, fazemos o galo recheado, como se fosse peru. O cabrito porque sobra das encomendas. Mas sim, o nosso Natal é sempre estourados, tudo cansado, tudo sentado com uma falta de ânimo incrível, certinho que a refeição acabe, precisamos dormir, isto é a mais verdade. Algum grande exemplo que quer levar consigo e agora para a sua carreira que vem da sua mãe? Isso leva tudo, não é? A minha mãe sempre cozinhou no restaurante como se estivesse a cozinhar para a família dela. Porque ao fim e ao cabo é o que isto é a nossa casa, não é? Às vezes, por isso é que às vezes quando alguma coisa corre mal ou temos uma crítica que achamos injusta de um cliente ou nisso, nos ofende tanto. Porque é quase uma coisa pessoal. Esta parte baixa aqui do restaurante era Esta o quê? foi a primeira sala. Tudo isto conta muita história. Olha que ideia tão simples e tão gira. Não giro. As bolsas todas da minha avó. O estorzinho para os óculos, o porta-moedas. As últimas coisas que a avó do meu marido tinha na carteira. Era um terço, era o porta-moedazinhas dela, era um lenço. Pois a sua criatividade não vai só para a cozinha. Eu não consigo trabalhar com termómetros, eu nunca consigo trabalhar com balanças. A medida na ponta dos dedos, não é? Exatamente. E aliás, eu quando faço fichas técnicas aqui para o restaurante, tem que ser um cozinheiro meu que está ao meu lado e diz-me, então vais pôr isto, eu agarro e ponho, tenho as coisas em cima de uma balança para ele ir pesando, porque eu não tenho, porque é uma questão de intuição. Aliás, eu acho que a cozinha é muito intuitiva. Quem verdadeiramente tem assim um bocadinho de talento. E depois, para mim é tão óbvio, também não se está mesmo a ver que isto está a pedir não sei o quê. E é o que eu digo muitas vezes aos meus cozinheiros, ouçam o que as coisas lhes estão a dizer. As coisas pedem o que falta. Às vezes basta olhar e as coisas pedem.